Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agiliza. Aqui você conhece pessoas incríveis, agilizadas e inspiradoras que com certeza vão mudar o teu dia. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial para te apresentar e para conversar, que é a Leia Valduga. A Leia é diretora e sócia da ForBlue. Ela é diretora de operações dessa empresa maravilhosa aqui do Brasil. E quando a gente fala diretora de operações, a gente fala, tá, mas o que isso quer dizer? Leia, seja muito bem-vinda ao podcast Agiliza. Conta pra gente o que é isso de diretora de operações. Ai, obrigada pelo convite, Camila. Adorei. Te admiro muito, né? A gente tá sempre trocando figurinhas, né? Uhum. E é um prazer enorme estar aqui. Então, diretora de operações é o seguinte, eu tenho 3 áreas na ForBlue, que é a direção financeira, né? Então, a diretoria financeira é minha, a diretoria de RH e a diretoria de TI, que a gente chama de ForTech, né? Então, essa é a diretoria de operações. Aí nós temos monte de coisa. Exatamente. Aí nós temos a diretoria de produtos e tenho a diretoria de marketing comercial, que é o do Renan, e o Alex, que é o CEO. Então, a gente divide assim o comando da empresa. E há quanto tempo você está na ForBlue? Porque hoje você é sócia, não hoje, né? Mas você já tem um tempo. Mas há quanto tempo que você está nessa empresa? Eu tô desde 2017. Bastante tempo? Bastante tempo. Quando eu comecei na ForBlue, eu falo aquela frase histórica, né? Tudo era mato. E era literalmente mato, porque nós éramos em 6. Eu, Alex, o Renan, o Bruno, que hoje é o CEO do Yampa, que é o nosso software de gestão financeira, o Martim, que fazia o marketing, e o Felipe Charão, que já foi também da ForBlue, sócio da ForBlue. Hoje ele tem outras empresas, né? Continua sendo ali, nos mentorando em algumas coisas. E o Felipe era um consultor, assim, ele não era só da ForBlue, ele era um consultor, assim, autônomo, né? Ele tinha um outro negócio e fazia umas consultorias para a ForBlue. Então, nós éramos em 6, junto com o Alex e com o Renan. Hoje, nós somos em quase 60 só na ForBlue e mais 30 no Yampa. Então, quase 100 pessoas. Aumentou um montão, né? Aumentou um montão. Mas eu quero saber de antes, porque eu sei que a sua vida não começou somente na ForBlue. E eu adoro saber da onde a caminhada para... Hoje você tem uma representatividade, um cargo gigantesco dentro de uma empresa que é sua também, gigante. Mas da onde que veio, Leia Valduga? O que você estudou? O que você já trabalhou? O que você fazia antes? Da onde que surgiu e principalmente em que momento que entrou essa trajetória que você segue hoje dentro da ForBlue? Pois é. Então, eu nunca imaginei que a minha vida ia tomar o rumo que tomou hoje, né? Eu sou administradora de empresas por formação e eu fiz administração porque eu não sabia o que eu ia fazer. Você era aquela clássica, fazer vestibular do quê? Ah, deve dar para fazer tudo. Exato. Eu posso fazer várias coisas. Pensei em hotelaria. Eu sempre gostei muito de pessoas e eu sempre fui muito comunicativa. Eu sempre fui aquela pessoa da liderança, de puxar a turma. É ela que vai falar lá na frente. Ela que vai apresentar o trabalho. Então, eu sempre fui essa pessoa e sempre gostei do palco, né? E aí fui chegando à época de vestibular, eu morava em Londrina, na época, no interior aqui do Paraná. Temos mais isso em comum? Somos nós duas de Londrina, então. Ah, você é de Londrina também? Não sabia, que legal. Gente, londrinense é tudo legal, vocês estão percebendo? Londrinense Esse pé vermelho, né? Entendeu? Pé vermelho, boa. Unha vermelha. Investiga se é de Londrina. É gente boa, E, então, vou fazer administração. Fiz e passei já no primeiro vestibular, fui fazendo. E nesse meio tempo, eu ainda me sentia perdida. Assim, o que eu vou fazer? Fiz um estágio no Banco do Brasil, na época. Trabalhei na empresa do meu pai. Quando eu saí da faculdade, eu estava trabalhando com meu pai. Mas não era o que eu queria, né? Não tinha nada a ver. Eu fazia ali uma área administrativa, mas não era muito o que eu queria. E daí eu fui trabalhar numa empresa... Fui trabalhar na Global Telecom, que hoje é a Vivo, né? Também trabalhava ali com pessoas, no atendimento, era uma delícia. E de lá eu saí para ir trabalhar numa empresa de confecção. Londrina é um polo, né? O norte do Paraná é um polo de confecção, então era uma empresa de médio, grande porte. E eu passei por todos os setores dessa empresa, todos. E caí no financeiro, que era a última das minhas opções na vida. Por incrível que pareça, porque eu não gostava de matemática. A matemática financeira da faculdade eu achava um saco.
Mas eu adorei o financeiro e me dei bem e fui fazendo e fui crescendo. Nisso, eu casei nesse meio tempo e o meu marido era da área de TI e recebeu uma proposta para vir para Curitiba para trabalhar na Sadia. E aí eu também vim trabalhar na Sadia. Não gostei, porque o meu negócio não era grandes empresas. Sempre gostei do pequeno, né, do empreendedor, daquele negócio que você faz de tudo um pouco dentro da empresa, que era o que eu fazia na outra empresa. Fiquei 6 meses, eu acho, lá, quase 1 ano, saí e fui trabalhar numa outra empresa de confecção, também com estilista, que na época ele era bem conhecido aqui, o Jefferson Kulig, e na área financeira e administrativa também. E estava feliz da vida lá, trabalhando, nisso eu engravidei. Quando eu engravidei, eu não tinha ninguém aqui. Era eu, meu marido, minha família em Londrina, sogra, irmão, todo mundo lá. Eu tenho família aqui porque eu sou curitibana, mas eu mudei para Londrina muito pequena, com 8 anos eu já estava lá. Mas então a minha família daqui não era aquela família que eu tinha muito contato, né? Engravidei e quando meu filho nasceu eu resolvi parar de trabalhar. Parei para me dedicar a ele, porque eu não tinha coragem de deixar ele num berçário, não tinha coragem de deixar ele com outra pessoa. A pessoa que eu confiaria, que era a moça que trabalhava comigo, era minha diarista, a filha dela também estava grávida. E ela falou, Léia, eu não tenho como assumir essa responsabilidade, porque minha filha vai precisar de mim. E nascia meio que junto, a neta dela e o meu filho. Tá bom. E aí, o tempo foi passando, né? Eu tinha que falar para o meu chefe se eu ia voltar ou não, porque até então eu ia voltar, né? Cheia de, não, vou voltar. Eu falava, meu Deus, como que eu vou largar essa criança nesse frio de Curitiba? E eu morava de um lado e a empresa era do outro. Então, eu atravessava a cidade para ir trabalhar. Então, era uma coisa muito desafiadora até de sair com ele de casa, né? E aí, um dia eu cheguei para o meu marido e falei, olha, eu acho que eu vou parar de trabalhar, né? O que você acha e tal? Ele falou, olha, eu não acho nada. Não acho nada. Por quê? Porque ele falou, vai dar errado. De qualquer jeito vai dar errado. Se você parar, vai dar errado. Se você continuar, vai dar errado. Porque sempre alguma coisa vai faltar. E você vai me culpar. Se eu falar para você continuar, vai dar errado e você vai me culpar. Sabedoria, se eu falar para você parar, exatamente, vai dar errado e você vai me culpar. E eu não quero essa culpa. Tá bom. Assumi a culpa sozinha, né? Parei e foi muito desafiador. Meu Deus do céu. Camila, foi assim uma coisa que... Você tem uma ideia. Você trabalhou a vida inteira. De repente, para. E rodeada de pessoas. Eu preciso de pessoas. Eu preciso conversar. Eu preciso conversar com adulto, não com bebê. E eu ficava fechada em casa. E era meu primeiro filho. Então, e eu só tenho ele, né? Então, mãe de primeira viagem, eu não conhecia, não sabia nada de criança. A primeira fralda que eu troquei na vida foi nele. Nem curso de gestante eu fiz. Nada. As minhas amigas, ou elas tinham filhos mais velhos, ou não tinham filhos. Então, era eu e Deus. Meu marido, na época, trabalhava em Araucária. Nessa altura, já tinha saído da Sadia, tinha ido para Araucária. E ele saía de casa às 6h30 da manhã, voltava 7h30, 8 horas da noite. E era eu e o Theo, trancado naquele apartamento. A minha sorte é que eu moro num condomínio que é uma delícia. Então, ali tem muita gente. Só que eu não conhecia quase ninguém. Porque quando eu mudei, eu já mudei grávida para lá. Então, eu não conhecia ninguém. Não tinha uma amiga, não tinha nada. E a minha ideia nunca foi não voltar a trabalhar. Mas eu tinha até inveja da minha diarista. Porque daí eu pensava assim... Ela tinha um trabalho. Ela tinha um trabalho e ela... Eu via ela assim, saindo, né? Então, o meu apartamento era de frente para sair do condomínio. Eu via ela com a bolsinha dela enganchada, indo para a portaria, assim. Pensava, ai, que inveja. Ela vai entrar num ônibus cheio de gente. Vai escutar vozes de adultos. Olha como a gente valoriza só botar numa outra perspectiva. Né? Você vê. Que e eu doido. ali. E o tempo foi passando, né? E eu não tinha muita ideia, assim, quando eu vou voltar a trabalhar. Eu sabia que eu queria, mas eu não tinha ideia quando. E o tempo foi passando. E um dia o Theo já estava na escola, ele tinha uns 3 anos. Eles estavam aprendendo sobre profissões na escola. E eu levava ele a pé. A escolinha dele era bem pertinho, então quando não estava chovendo, aquele clima de Curitiba, eu levava ele a pé. E daí... Nesse dia, a gente indo de mão dada, assim, ele olhou assim pra mim. Mãe, não é que você não é nada? Eu falei, como assim, moleque? Não sou nada, né? Sou tua mãe. Não, é porque a mãe do Tiago é médica, a mãe do Henrique é advogada, o papai trabalha com TI, não sei quem faz não sei o que, e você não faz nada.
Camila, aquilo foi Meu assim, Deus, meu sabe, Deus. no coração. E claro, aos olhos dele eu não era nada, eu era mãe. Mas você vai falar o quê para uma criança de 3 anos? Eu não larguei tem tudo como, por não você, tem porque a como. escolha foi minha, né? E eu sei que eu voltei para casa acabada, né? À noite, meu marido chegou sempre contemporizando. Calma, mas não é bem assim, e não sei o que você sabe do seu valor, aquela história toda. Mas o fato é que eu me sentia desperdiçada, sabe? Ali, cuidando dele foi maravilhoso, porque eu acompanhei todos os passos que a maioria das mães não consegue acompanhar. Então, eu vi ele engatinhar, eu vi ele falar as primeiras palavras, eu vi ele andar. Aquele primeiro desenvolvimento dele, eu estava ali, né, acompanhando, e Dia das Mães, e tudo, sem pedir amém para ninguém para ter que ir ver meu filho na escola. Então, isso para mim foi maravilhoso. Só que o tempo foi passando, e eu fui ficando cada vez mais velha, e aí você começa a pensar, o que eu vou fazer? Então, eu não me via mais naquela vida de entrar às 8, sair às 6, de ter que pedir para o chefe para ir levar o filho no pediatra. Eu não conseguia mais. E também porque mãe, mulher, quase 40 anos, quem que vai me querer? Era isso que eu pensava, quem que vai me querer, né? Até que um dia, uma amiga minha, ela nem era minha amiga, ela fazia pilates comigo, a gente só fazia no mesmo horário, e ela era aquela abelhuda, entrona, metida, sabe? E ela falava assim pra mim, você não pode não trabalhar. Imagina, você não pode ficar dependendo de marido. E ela era um mulherão, assim, eu super admirava. Ela era consultora da área comercial. E ela fez uma carreira linda em São Paulo, veio pra cá, daí como consultora independente, era muito bem sucedida. E um dia ela falou assim pra mim, e se o teu marido te largar? Eu falei, mas como assim, Vera? Eu falei, cara, você nem conhece minha vida, como que você tá falando? Largar eu, essa assim? mulher maravilhosa, como assim, né? Autoestima em dia. Não, super em dia. E daí, Ótimo. ela falou, você devia ser consultora, Leia, da área financeira, que é a tua área. Ela falou, você vai no cliente quando o Theo tá na escola e quando ele tá em casa, você desenvolve o trabalho interno. Ela falou, é o que eu faço, só que ela não tinha filhos, né? Mas ela dividia assim, ia no cliente, fazia home office e tal. E aquilo foi, sabe, eu fui fomentando aquilo na minha cabeça. Em paralelo a isso, eu me sentia assim, meu marido tinha muitos compromissos, né, jantares, isso e aquilo. Nessas alturas, acho que ele já estava até no Boticário. Eu sei que ele fez uma carreira maravilhosa, assim, né? E eu frequentava com ele esses lugares e eu me sentia um peixe fora d'água. Porque eu não tinha assunto com ninguém. Porque o meu assunto era o quê? O Theo. As festinhas da escola, estou organizando já a festa de sei lá quantos anos dele no buffet e tal. Era essa a minha vida. Tendo sido essa pessoa que trabalhou num monte de lugar, fazendo um monte de coisa, conhecendo um monte de gente, que isso não se apaga, né? Não. Tudo não. tava guardadinho lá e de repente tudo isso que você Parei. sabe que você é, numa caixinha. Numa caixinha, exatamente. Então, eu me sentia desperdiçada. Eu via aquelas mulheres maravilhosas e poderosas e chiquérrimas. Eu falava assim, gente do céu, o que eu vou conversar com essa mulher? Sabe? E eu não tinha mesmo assunto, porque a minha vida era aquela, né? Era aquela vida doméstica. E tudo certo para quem gosta, né? E tudo certo também para quem gosta do outro lado, que é o meu caso, Sim. né? E aí eu comecei, aquilo foi fomentando na minha cabeça e um belo dia eu falei, eu acho que é isso que eu vou fazer. Só que eu também não me via procurando cliente, prospectando, nem tinha nada disso do digital como tem hoje, eu nem sabia, eu era analógica. Eu tinha o meu celular e o meu e-mail Yahoo e só. E só. Que quer dizer muito da pessoa. Exatamente, que já mostra ali o ano, né, de nascimento. E aí, um dia o Theo fazia taekwondo, eu tava com ele e as mães, que eram as minhas amigas, né, a gente esperava os filhos treinarem, e eu comentei, falei, gente, eu tô voltando, vou fazer consultoria financeira para empreendedores, né, que eu já tinha decidido que esse ia ser meu foco. No dia seguinte, uma delas me liga, Leia, então, ela tinha uma clínica odontológica, tem ainda essa clínica, e ela falou assim, quanto que você cobra? Falei, pra quê? Pra consultoria, deu. Então, vamos fazer o seguinte, eu te dou um retorno. Eu não tinha a mínima ideia. Eu não sabia nem o que ela queria. Eu não sabia nada. Você tinha jogado pro universo, o universo entendeu, te devolveu e falou, opa, gente, não entendi que e era agora, assim tão rápido. O que eu faço?
Aí liguei pra Vera, falei, bom, agora você vai ter que me ajudar. E ela me ajudou, me levou pro café lá do Museu do Olho, me sentou lá, me mostrou o contrato, me deu a cópia do contrato dela, quanto que ela cobrava por hora, tudo. Claro, né, Camila, no começo eu trabalhei de graça, porque eu não tinha a mínima ideia do que cobrar. Nunca? E daí foi indo, sabe? Um aqui, um ali, mas muito devagar. Um belo dia eu estava na frente de um cliente para entrar, esperando dar o horário da reunião, e eu coloquei no Google consultoria para pequenas empresas, e apareceu a For Blue, o Renan e o Alex sentados num sofá, os dois, tipo, um com 15, outro com 18, né? E aí, falando da empresa, eu falei, gente, que máximo! Eu quero isso para mim. E comecei a acompanhar e consumir os produtos, os conteúdos, e comprar, e ver as lives e tal. E vi que eles eram daqui, né? E um dia eu recebi um e-mail, trabalhar na For Blue. Eles estavam fazendo seleção. Santo algoritmo. Exatamente, eu já estava na base deles. Santo algoritmo, para quem fica reclamando. É tudo robozinho, algoritmo. Tá vendo como faz diferença na vida das pessoas? Total. Na minha fez toda a diferença. E daí eu abri, vi que eu preenchia todos os requisitos, falei, vou mandar. Só que tinha um último requisito, que era gravar um vídeo. E eu, analógica, e-mail Yahoo, falei, e agora? Tinha que gravar no máximo 7 minutos, contando da trajetória, não sei o que e tal. Eu falei, eu não vou gravar, isso não é pra mim, já é um sinal, não é pra mim. Só que eu sou muito competitiva. Falei, não vai ser isso que vai me vencer. E aí gravei o vídeo, deixei o Theo na escola, voltei pra casa, eu gravei 11 vídeos. O 11º, passei a tarde, né? A luz já estava até caindo e eu lá, gravando o vídeo. E falei, vai ser esse. Só que aí tinha mais um problema, mandar o vídeo. Porque eu não sabia. Imagina, um vídeo de 7 minutos, né? Eu achava que era só mandar pelo celular. Claro que não é, não vai, né? Muito pesadão. E aí, nessa época, meu marido trabalhava em Palotina. Ele estava num projeto na Cevale. Então, ele ia segunda, voltava sexta. Ficava fora a semana inteira. E eu liguei para ele e falei, mas eu preciso mandar o vídeo. Só que eu não consigo. Dele falou, que é muito grande. Dele, manda para mim. Falei, como que eu vou mandar para você? Dele, bom, então você tem que esperar eu chegar. Ou você pede para alguém. Falei, eu não vou pedir para ninguém. Não, que vergonha, né? Imagina, a tonta, não sabe mexer nisso. Não pedi, esperei. Aí mandei uma mensagem para a menina que fazia o recrutamento. Falei, olha, eu tive um imprevisto. Eu posso mandar no final da semana? Pode, porque a gente está recebendo muito currículo, então a gente estendeu o prazo. Eu pensei, bom... Aleluia. Agora, não, eu já fui pelo lado ruim, a minhoquinha do capiroto. Falei, eles estão recebendo muito currículo, eu não vou conseguir. Olha só. Gente, olha como a mente vai levando a gente. Então, você vê quantos obstáculos eu fui colocando, né? Não ia gravar o vídeo, não vou conseguir, né? Tô muito velha, tenho quase 40, quem vai me querer? Então, tudo isso a gente vai colocando de obstáculo para alcançar o sucesso que a gente quer, né? Só que a gente acha que cai do céu. E eu sei que eu fui passando em todas as etapas, passando. Quando chegou a última etapa, era para dar uma aula para eles. Eu dei a aula, eu podia escolher o tema de gestão financeira, dei a aula e ficaram de me dar uma resposta no dia seguinte. Não deram. Daí no outro dia o Renan me mandou um áudio. A gente ainda não escolheu, tá difícil, não sei o quê. Isso era um sábado, tá bom. Aí na segunda, a gente ainda não escolheu. E na terça ele me manda, então, olha só, Leia, a gente já escolheu, mas não foi você. Eu falei, que legal. Que gostoso, quase nem morri de ansiedade aqui, né? Aí, no fim, eles tinham escolhido o Bruno, que hoje é o CEO do Yampa, e eles realmente não tinham depois, né, óbvio, nós hoje somos muito amigos, e eu fiquei sabendo que eles realmente queriam nós dois, mas a empresa não tinha como, né, não tinha como pagar e não tinha espaço para os dois, né? Pessoas ali. E tinha que ser o Bruno naquele momento, porque o Bruno é um cara muito visionário, então ele fez um monte de mudança. Quando eu cheguei, já tinha uma estrutura que eu, com o conhecimento que eu não tinha naquela época, eu não ia conseguir fazer como ele fez. E aí, no final daquele ano, recebi outro e-mail, trabalhar na For Blue. Só que aí também tem mais um parênteses, né? Eu fui fazendo o que na época eu nem sabia que era também, mas
mantendo o meu networking ali com eles, né? Então, eu já tinha o celular do Renan, volta e meia eu mandava um oi, volta e meia eu pedia uma dica disso, Você manteve daquilo. o lead quente. Eu mantive o lead quente, né? E daí, fui, né? Tô aqui. Me mantive ali no cenário, participava das aulas e tudo mais, tô aqui. E no final daquele ano, eu recebi outro e-mail, trabalhar na ForBlue, falei, não, de novo não vou participar de novo disso, né? Mas no fim era um convite do Alex para uma reunião, fizemos a reunião e eu entrei daí no suporte, que não tinha. Então, assim, eu era analógica e eles eram também pré-históricos, porque eles faziam suporte, a gente não tinha um e-mail de suporte, nada. E aí o meu desafio era esse, criar, estruturar o suporte, contratar plataforma para fazer o suporte e pegar a consultoria em maio. Isso era dezembro, em maio eu ia começar na consultoria, que daí nesse meio tempo a gente ia contratar alguém para o suporte. Mas como boa competitiva, em janeiro o Renan falou assim para mim, a gente vai vender o Iluminismo, que é a consultoria da ForBlue. Você quer uns clientes? Eu falei, claro que eu quero. Né? Eu nem sabia. O meu treinamento, o meu treinamento no produto foi de uma tarde com o Bruno. Ele falou, você assiste aqui, se tiver de dúvida, você me pergunta. E foi. Coragem, né? Corajosa. Colocamos aqui na lista das qualidades da Léa. Corajosa. Eu não sei se corajosa ou louca, né? Confiante, corajosa, competitiva. Porque fui, sabe? E daí fui estruturando tudo. Foi muito desafiador, muito. Foi um ano que daí foi 2018, né? Entrei em dezembro de 2017, foi 2018, assim, um ano que eu trabalhava de domingo a domingo, de sol a sol, porque eu precisava aprender aquilo, né? E eu tinha uma coisa que hoje eu não tenho mais, de jeito nenhum, e aconselho que ninguém tenha. Eu tinha vergonha de perguntar, porque eu tinha vergonha deles saberem que eu não sabia daquilo. Só que quando eles me contrataram, eles sabiam que eu não era daquele mundo. Só que eu tinha vergonha. Porque eu era a única mulher da empresa, eu era a mais velha, eu continuo sendo a mais velha. Às vezes entram uns que têm quase a minha idade, mas sempre saem, sabe? Então eu continuo sendo a matriarca. E tudo... O e-mail Yahoo, né? Que daí depois eu fiz um Gmail, de tanto que o Renan me encheu o saco. Atualização, meu Deus. Gmail, mas eu tenho o Yahoo até hoje. Tá lá, minha relíquia. E daí, assim, a plataforma, eu tive que configurar. E o meu marido de TI, eu chorava. Eu falava, amor, você tem que me ajudar. Ele falava assim, mas eu não... O meu TI não é esse. Não é tudo a mesma coisa, claro, né? Não é, na minha cabeça, assim, a pessoa que entende de tecnologia entende de qualquer tecnologia. Claro. E aí eu fui, né? E fui ali, e galgando. Daí eu me tornei, isso foi 2018. Daí a gente foi contratando mais consultores, porque a empresa foi crescendo muito. Fomos estruturando. O primeiro evento da ForBlue presencial, que nós fizemos aqui em Curitiba, eu fiz junto com o Renan. Então, assim, eu fiz as primeiras coisas da ForBlue, muitas coisas a primeira vez, né? Que aconteceu. Então, o primeiro evento, aí a primeira plataforma de suporte, os processos seletivos eu fazia. Então, sabe, era aquilo que eu gosto, fazer de tudo um pouco. Sim. Aí eu me tornei gerente de consultoria em 2021. 2021, acho que 2022, gerente de sucesso e experiência do cliente. E daí, no final do ano passado, a gente mudou todo o organograma. Eu assumi essa diretoria, né? Que então tem a diretoria financeira de RH e de tecnologia. E eu adoro dizer para todo mundo, né? Que a analógica hoje é diretora de tecnologia. Que tudo, gente, que maravilha. E olha só, eu tenho certeza, Lé, que muita gente que está te ouvindo está pensando assim, nossa, ela realmente acreditou, confiou, fez acontecer, aprendeu e hoje ela é tudo isso. Sim. Né? Porque tem por mais madura que a pessoa possa ser, às vezes eu já quero entrar sendo diretora. Exato. Eu quero entrar sendo sócia. Eu quero entrar... E a gente está falando de uma pessoa que foi, inclusive, negada numa primeira seleção. Exatamente. Que teve que aprender tudo o que tem ali. Só que essa trajetória tem muito valor. Tem. Para você, obviamente, e para quem está na empresa e que precisa de você e quer ver
O que define uma pessoa que vai ficar e vai crescer dentro da empresa? Exato. Esse comprometimento que você tem, essa decisão que você tem, esse desenvolvimento que você tem. Isso sempre foi teu? Ou você consegue pontuar para as pessoas, poxa, eu me desenvolvi desse jeito, eu trabalhei a minha mente desse jeito. Você sempre foi essa pessoa de, cara, eu vou aprender, eu vou fazer, vou penar, mas vai dar certo? Ou você consegue ver um desenvolvimento teu como pessoa e profissional para ser tudo que você é hoje? Eu sempre fui tenaz, sabe? Eu sempre tive essa tenacidade, eu sempre fui aquela pessoa de jogar cara, porque eu sempre confiei muito no meu, assim, na minha capacidade de aprendizado. Eu sempre gostei muito de estudar. Show. Eu achei, por exemplo, no vestibular, eu achei que eu não ia passar. Eu passei em segundo lugar. Então, eu me fechei aquele ano inteiro. Só estudava, eu não saía de casa. Eu ia num aniversário, ou outro, minhas amigas achavam que eu era uma estranha. Só que eu passei e elas não. Né? Desculpa aí. Então, e aí foram tudo fazer cursinho e eu fui pra faculdade. Então, eu sempre confiei muito nessa minha capacidade de trabalho. Então, trabalho é uma coisa que eu não tenho medo, pode me dar, que eu encaro, eu gosto. E de aprendizado. Mas eu acho que essa minha trajetória na ForBlue, ela me trouxe, eu acho que eu fui moldando, assim, duas coisas, né? Uma, a humildade, né? De você aprender com pessoas muito mais novas do que você, né? Porque eles são bem mais novos em idade do que eu. Só que isso não quer dizer nada, porque você pode pegar uma pessoa muito mais velha que não tem nada de aprendizado, que não vai agregar nada na tua vida, né? E a vulnerabilidade. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que não queria demonstrar fraqueza. Né? Então, acho que esse foi, assim, a meu ponto de virada, sabe? Que no momento que eu entendi que eu não saber, eu falar que eu não sei, eu perguntar, não era uma fraqueza, muito pelo contrário, né? É você ser forte o suficiente para se mostrar vulnerável e aprender aquela competência nova. Então, isso eu moldei dentro da ForBlue. E eu fui aprendendo. Então, assim, quando eu digo que o Bruno foi a melhor escolha, né? Foi. O Bruno, ele, sei lá, mais de 10 anos mais novo do que eu. E ele tinha um conhecimento daquilo muito maior do que eu. Então você não ficou recalcada, rancorosa, do ai que ódio que foi ele, não fui eu. Poxa, exatamente. Faz sentido, né? E depois até que a gente se conheceu, somos grandes amigos hoje, né? Muito amigos, adoro o Bruno. E eu vi que era aquilo mesmo que tinha que ter acontecido. Era a hora certa, era ele, né? E aprendi muito com ele. Ele foi meu líder durante um tempo e aprendi muito, aprendo muito, adoro trocar ideia. E fui, acho que me abrindo para esse conhecimento sem ter a vergonha. Né? Então, acho que essa vulnerabilidade, essa humildade foi que me levaram, né, a chegar onde eu cheguei. E uma coisa que você falou, né, que assim, de fazer coisas que às vezes as pessoas não querem fazer e já querem pronto, né? Então eu vejo hoje as pessoas que começam a trabalhar, né? Não na ForBlue, porque a gente faz um processo seletivo que a gente realmente contrata pessoas que vão fazer acontecer, né? Às vezes a gente escapa, né? Mas geralmente o nosso processo seletivo é muito rigoroso. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas entrem com esse olhar, né? De crescer junto com a empresa. Então, assim, eu escrevia com a minha mão o nome nas primeiras credenciais. Eu colocava a cordinha da credencial, né? A gente ia para casa do Renan e ficava lá fazendo isso, né? Pegava meu carro, ia para São Paulo, para evento, enchia meu porta-malas, sabe? Faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Então, isso fez me chegar, me ajudou a chegar até aqui. Eu estava com o Alex num evento faz umas 3 semanas, e aqui em Curitiba, e daí o palestrante, né, estava falando de um funcionário dele que hoje é um diretor, que também é sócio e tal. Ele falou assim, olha, o fulano, ele atendia o telefone, respondia mensagem à noite, final de semana, aquele cara que sempre estava aberto às ideias, aquele cara que não tinha tempo quente, que não falava, não fui contratado para isso, né? Porque hoje as pessoas vão lá ler no contrato. Peraí, deixa eu ver se meu contrato tá aqui. Não.
né? Eu demorei muito tempo para ter um contrato, né? E porque realmente se eu for, já mudei de cargo, né? Eu nunca fui lá para, será que isso está no meu... Não, né? E ele falou assim, nunca me pediu um aumento, e só foi falando, né? E hoje ele é diretor. Daí o Alex virou para mim e falou assim, esse aí é você. Menos o aumento. Eu falei, não, senhor, nunca te pedi aumento na vida dele. Já, falei, nunca. E nunca pedi, nunca pedi um aumento. Não precisa, né? Nunca. Porque é automático. Sempre vieram, tipo, né? E aquilo me deixou muito feliz. E daí, assim, valida que eu segui o caminho certo. Sim. Nossa, isso tudo que você está dizendo, Léo, é tão inspirador. Não sei se você tem noção da história que você está contando, de quem você é, porque... Poxa, você estudou, você já tinha trabalhado, já tinha várias coisas na vida e você decidiu começar de novo, né? E você não estava começando de novo com 20 anos de idade? Não, eu tinha 40. Então, e aí, quando a gente tem 40 anos, 35, 50, que seja, quando a gente já é adulto, já passou por várias coisas, o começar de novo tem um peso diferente. Tem. Então, nossa, eu vou começar do zero, nossa, eu vou ter que aprender um monte de coisa, vou ter que me rebaixar, eu vou ter que me humilhar. Para muitas pessoas, talvez elas não falem isso, mas esse sentimento... É o sentimento. Barra. E para tudo. E a gente desperdiça pessoas que têm muito para agregar. E que tem muito para contribuir para si, para o próprio negócio, para começar a trabalhar com alguém, para começar no digital, que é a galera que vem comigo, né, que tem que aprender um monte de coisa, gente analógica que vem pro digital e fala, meu Deus, é tudo diferente. Eu digo, pois então, vamos lá fazer o que é diferente. Mas entender que tudo é um processo, tudo é uma soma. E quando a gente faz com esse foco, com essa determinação, e eu amei o que você falou, eu sempre confiei na minha capacidade de aprendizado. Se a gente tem isso, a gente tem tudo. Tudo. Porque a gente achar que sabe tudo é a maior ingenuidade da vida. Sim. Agora, eu não posso aprender? Como assim? Esses dias eu escutei um negócio fantástico que, não me lembro quem agora falou, que é assim, a gente está sempre em busca da nossa melhor versão. Só que ela nunca vai chegar, porque o dia que ela chegar, acabou. A gente está sempre em constante evolução, né? E isso que eu sempre... E eu recomecei muitas vezes, né? Então, assim, esse é um fato que eu adoro ilustrar, né? Porque quando eu voltei a trabalhar, que daí eu, né, assim, na ForBlue, o meu salário era R$600. Milionária, hein? Meu Deus! Quando eu conto isso em palestra, eu falo, nossa senhora! Por quê? Porque eu fui contratada para trabalhar 2 horas por dia. No suporte. No suporte. Só que eu não trabalhava 2 horas por dia, eu trabalhava muito mais. Por quê? Porque eu queria aprender, eu queria, né? E eu ia fuçando isso e aquilo. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E eles viram que nesse mês eu não trabalhei 2 horas. Então, eu nunca ganhei 600, eu já ganhei 1.200. E então, eu recomecei várias e várias vezes, né? E cada cargo que eu assumia era um recomeço, né? E nesse meio tempo, eu perdi o meu marido, né? O meu marido faleceu em 2021 de câncer, foi uma coisa muito rápida. Quando nós descobrimos, em 3 meses ele faleceu. E foi outro recomeço, né? E daí, assim, daí aquela vulnerabilidade também, aquela... humildade de você ter que saber que você precisa das outras pessoas que estão em volta de você, que você não vai mais conseguir fazer tudo sozinha, né? Então, quando ele ficou doente, tinha que ir para o hospital com ele. Minha vizinha, Gi, Theo pode ficar aí na tua casa, né? Pode. Eu era uma pessoa que eu não gostava de pedir nada para ninguém. Que se não era eu fazendo, era ele, né? E de repente você tem que contar com as pessoas. Contar com as pessoas, né? E hoje a minha vida é assim também, porque ele faleceu, graças a Deus, né? Eu já estava super estabilizada na minha vida profissional. Então, aquele baque que as pessoas têm, porque a morte, né, assim, do nosso companheiro de vida, ela tem inúmeros encargos, assim, emocionais, né, mas práticos também, porque muitas vezes é a vida financeira que vai por água abaixo, né? E o meu marido, ele sempre foi o cara que
ganhava dinheiro na casa. Eu sempre ganhei muito menos do que ele, mas muito menos, né? Ele sempre foi muito bem-sucedido. Só que a gente já estava num patamar que eu conseguia tocar a nossa vida. Né? Então, eu já tinha conquistado isso. E junto com essa conquista financeira, você conquista a tua liberdade. Por quê? Porque ninguém é livre se não tem uma liberdade financeira, né? Sim. Até aquele ponto, os meus sonhos não eram meus, eram os dele. Porque ele que tinha o dinheiro para ir para Disney, para ir para Paris, para ir para o Japão, para ir para onde, né? Então, assim, se eu falasse, eu quero ir para Paris, ele falasse assim, mas não é o meu sonho. Claro que a gente era parceiro, né? Não era assim, mas em muitos casos né? Sim. Então eu não passei por isso, né? Eu já estava estabilizada, consegui manter meu filho na escola, consegui manter a vida dele igual, né? Mas é uma ruptura enorme, né? A tua vida que você fala, e agora? Reorganizar tudo. Tudo. Como que eu vou criar essa criança sozinha? E sozinha, porque eu não tenho ninguém aqui. E aí vinha aquele negócio, mas você não vai voltar para Londrina? Porque eu trabalho home office. Não, eu não vou voltar para Londrina. Minha vida é aqui, meu filho nasceu aqui, né? Eu já tenho um ecossistema aqui. E então foi mais um recomeço. Sim. Né, que eu tive que fazer. E isso vai moldando você como pessoa, vai moldando você como profissional. E não tem como a gente se desenvolver em uma área e não ter respingos em outras, né? O bom que a gente desenvolve em todas as outras áreas também. E o que eu vejo muito, Lé, de pessoas que empreendem, de pessoas que querem mudar a carreira, querem fazer uma coisa diferente, abrir outras portas no negócio ou na trajetória que tem decidido para si, é essa coragem, sabe? Essa confiança, essa coragem de eu vou fazer, eu vou aprender. Existem pessoas legais no mundo, porque, né, o pessoal da ForBlue, né, a galera que trabalha lá, as pessoas que estão... Eu sou uma das clientes da ForBlue, né? É assim que a gente se conheceu. E que eu vejo o impacto que isso faz na vida das pessoas, mas se não tem essa chavinha de confiar que eu posso, eu consigo, e tem gente legal para caminhar junto comigo, para me ajudar, que eu posso abrir essa vulnerabilidade. Se não tem essa organização antes, você pode ter o melhor mentor do mundo com você, você pode ter a empresa mais famosa do Brasil te ajudando a fazer as coisas. Se você não tem isso dentro de você... Não vai, né? Não vai. Não vai. Porque é uma coisa de dentro para fora, não pode ser de fora para dentro, né? E isso é uma coisa que eu vejo, né, muito, o potencial dentro daquela pessoa e a pessoa desperdiça. Eu tenho vontade de arrancar a forceps, sabe? E eu vejo isso muito na ForBlue. Mas a gente vai desenvolvendo as pessoas e tudo mais, mas se a pessoa não quer, não adianta, né? E uma coisa, assim, que a ForBlue me trouxe é o propósito, descobrir o propósito. Porque eu estava ali na área financeira, né? Mas eu não tinha um propósito. O que eu quero, como que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Ótimo. Né? Como que eu quero que as pessoas lembrem de mim? Daqui 50 anos depois que eu morrer, que vai passando o legado, né? E a minha mãe é essa mulher. A minha mãe, ela foi educadora, sei lá, ela tem 77, 60 anos da vida dela, ela ensinou. Hoje já está aposentada. E a minha mãe ainda é impossível sair com ela em Londrina, porque a cada 10 passos tem uma pessoa professora, ou é ex-aluno, ou é ex-colega, ou é mãe de aluno. Então, assim, e eu sempre admirei isso. Só que eu não sabia como que eu ia escrever essa minha história. E a ForBlue me mostrou, é isso que você vai fazer. E daí, quando o meu marido faleceu, né, que eu também passei a contar essa história... muitas amigas minhas naquela época falavam, né, meu Deus, que também pararam de trabalhar para cuidar dos filhos ou para acompanhar o marido porque mudou de cidade por causa da carreira, daí ficou dando um tempo. Várias falavam assim, meu Deus, eu fico pensando se fosse comigo, como que eu ia sobreviver? E eu sempre falo, gente, tem que ter um plano B e tem mais um detalhe, você tem que saber todas as senhas. Isso também é muito importante. Parece que não, mas são coisas assim que ninguém se prepara, né? Você não espera. Exato. E isso eu gosto muito, né, dessa
dessa tua história, até por uma parte que toca muito comigo, de você ser mulher, de você ser esposa, de você ter feito essa escolha de ficar com o seu filho. E eu vejo hoje muitas escolhas que são feitas por vontade própria, por vontade que não é tão própria assim, né? Só que uma inconsequência. E não é só por então eu tenho que ser uma mulher empoderada, forte, independente, não é isso, mas é um pensamento muito realista. Exato. De gente, às vezes a vida vai tomar um caminho diferente e eu preciso estar um pouco mais preparada, um pouco mais pronta para isso, e eu vejo que a grande maioria das vezes são mulheres que acabam nessa situação. Exatamente. Dificilmente eu vejo homens fazendo o contrário. Isso é social, cultural, histórico. Então, você compartilhar a tua vida, esses passos que você deu, é uma baita de uma lição. É uma inspiração. Né? É um olhar e falar, nossa, e ela hoje, olha o que ela faz. Quem te vê hoje, quem acompanha, quem vai acompanhar agora você e a For Blue, vai ver você no palco, vai ver você em ação, vai falar, meu Deus, né? Olha essa mulher, olha o que ela faz, eu quero isso, eu quero ser mais assim, eu quero ser mais forte assim. E isso é o que eu chamo de, esse é o teu ouro. Sabe? Exatamente. Esse é o teu ouro. Porque eu acho que o que as mulheres se identificam tanto comigo é que elas veem que é possível. Porque eu sou uma pessoa possível, né? Eu tô ali de carne e osso, moro em Curitiba, não sou celebridade. Então, assim, se aconteceu comigo, acontece com qualquer pessoa. É só fazer o que tem que ser feito. Essa é uma frase que eu levo para mim, para a vida inteira. Faça o que tem que ser feito. Muitas vezes não é legal fazer o que tem que ser feito, né? A gente faz muita coisa que a gente não gosta. Hoje, eu sou muito feliz no meu trabalho, mas tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer, porque faz parte, né? Mas se a gente ficar, isso eu não faço, aquilo, não, eu não vou falar com esse, vou falar com aquele, a vida não vai acontecer, né? Eu saí para jantar com uma amiga essa semana e eu tenho muitos medos ainda, né? Só que porque o medo faz parte, né? O medo, ele faz parte da gente, só que ele tem que ser um catalisador, ele não pode paralisar, né? E ela tá aí com um desafio novo profissional, e ela falou, ai meu Deus, que medo, não sei por onde começar. E eu fico pensando assim, meu Deus, mas por que essas pessoas acham que eu sou capaz disso? Daí eu falei, eu sei, nossa, eu penso isso muitas vezes. Como que aquela pessoa imaginou isso pra mim? Dela, sério que você pensa isso? Eu falei, claro que eu penso. Dela, eu achei que isso nem passasse pela tua cabeça. Eu falei, mas meu Deus, passa. E passa até hoje. Até hoje. Ontem, eu vou dar uma palestra em Londrina, semana que vem, num evento da Transformatória, que é daqui de Curitiba, e ele vai fazer uma edição lá, e eu vou. E eu sempre falo ou sobre finanças, ou conto essa minha história, porque eu falo muito sobre as objeções, os obstáculos que a gente coloca no nosso caminho para alcançar o sucesso, né? E aí eu conto dos obstáculos e conto da minha história, que eu também coloquei um monte, mas fui superando, né? E daí ontem o Everson falou assim para mim, eu vou te dar um desafio. Você tem que montar uma palestra sobre como a inteligência artificial ajuda as empresas a lucrar mais. Eu? A Yahoo? Tá com o gancho pronto, mulher, olha isso. Eu? A Yahoo? Daí ele falou assim, você? Eu falei, não, beleza, né? Aí já comecei a pensar um monte de coisa e tudo, e é uma palestra rápida, então, né, não é uma coisa assim que... Técnica, não é ensinar passo a passo exatamente, né? E aí hoje eu mandei, hoje é aniversário do Renan, e aí mandei parabéns e mandei, Renan, o Everson quer que eu faça uma palestra sobre inteligência artificial para lucrar mais. Ele falou assim, eu falei, eu tô com medo. Daí ele, mas você é diretora de TI? Se vira. Vai ter que fazer bonito. Vai ter que fazer bonito. Vai fazer bonito, sem dúvida, né? Então isso, né? E é gostoso, porque é um desafio. Então eu vou pesquisar, vou estudar. Claro, eu tenho o meu time lá que tá me ajudando a montar conteúdo. Daí eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer os slides. Então, assim, eu tenho um ecossistema. Mas aí quem vai subir lá e falar sou eu. A carinha é tua, né? Então é mais uma coisa que é legal que eu vou passar por cima. E é mais acreditar na tua capacidade de aprendizado, a tua capacidade de fazer. Exatamente. Né? E é o que muita gente fala de, vai com medo mesmo. Não é a gente ser inconsequente, não é a gente ser leviano com os nossos sentimentos. Mas, poxa,
eu consigo aprender e falar sobre isso. Claro. Eu consigo dizer sobre isso, né? Então, Exato. vou estudar, vou me preparar, vou dar o meu melhor, e o meu melhor é muito bom. É, isso mesmo. E vai dar tudo certo. Confiança é a palavra. Né? E pra gente concluir esse nosso papo delicioso, não tinha dúvida que seria maravilhoso desse jeito, eu quero que você compartilhe com quem está assistindo a gente. E quem me segue por aqui são pessoas que querem empreender no digital, criar o próprio negócio, ou abrir um braço forte do que já fazem dentro do digital. E muita gente tá nessa... Mas é uma coisa nova. Meu Deus, é muita coisa. Né? Então, só para te dizer um pouquinho de como é essa galera... O que foi, assim, um aprendizado mais recente teu? O que foi uma última virada de chave, uma abertura de porta mais atual tua, que você pode compartilhar com a galera que está aqui, que vai dar um brilho na mente de quem te ouvir? É não esperar o momento certo. Porque eu sempre fui essa pessoa de esperar estar perfeito, estar pronto, né? Ai, não, mas a gente pode melhorar, porque eu fui criada assim. Como que minha mãe sempre falava? Tudo que merece ser feito, merece ser bem feito, né? Só que o bem feito, ele não precisa ser perfeito, né? E eu acho que eu perdi muito tempo na minha vida, pessoal, profissional, esperando essa excelência, que nunca vai chegar. Né? Porque a gente sempre está em processo de melhoria. Então, não esperar para começar. Né? Não esperar você ter grana para pagar um estúdio, para você fazer uma live, para você gravar um podcast, para você gerar conteúdo. Né? Não espera você ter o celular mais caro, com uma câmera maravilhosa para você gravar. Não, faz com o que você tem. Né? Porque vai dar certo. Se você vai colocar paixão naquilo, se você vai colocar verdade naquilo, é isso que vai fazer acontecer. Então, a minha última, né, virada de chave foi justamente nessa parte da tecnologia, né? De entender que eu achava que eu era analógica, mas não era. Né? Então foi um tabu que eu quebrei, que eu mesma coloquei. Por quê? Porque eu tinha um TI dentro de casa. Então, qualquer coisa que eu precisava era ele, né? Desde formatar o telefone, passar os dados de um para o outro, e computador e tal. E, de repente, eu tive que fazer tudo sozinha ou pedir para outras pessoas. Então, o pedir para outras pessoas também é uma virada de chave, porque você não tem que fazer tudo sozinho. Né? Você tem que saber para quem pedir. Então, hoje, a parte de RH, eu também tenho muita experiência e especialização em gestão de pessoas e na área financeira, né? Agora, a parte de TI, que foi o meu grande desafio, esse foi o meu pensamento. Eu não tenho que saber de infra como o Sidney, sabe? Né? Eu não tenho que saber de programação como o Jaezer, sabe? Eu não tenho que saber de processo como a Val, sabe? Como o Diego sabe de BI. Não, eu tenho que ter eles. Tenho que ter eles e saber estrategicamente o que eles precisam fazer para a empresa performar nessa área. Né? E é isso que eu faço. Saber o que tem que saber. E o que não tem que saber também deixar... Você contrata alguém para fazer. Né? Tem sempre alguém que sabe. Que maravilha. A gente vai lá e coloca a pessoa. É isso. Mas eu acho que a grande sacada é essa, né? Não esperar o momento certo, né? É ir fazendo, porque você vai melhorando. A gente olha, assim, eu vejo eu em cima de um palco, assim, há 6 meses... Hoje eu já sou muito melhor, já sou outra pessoa. E essa palestra que eu vou dar semana que vem, eu já vou estar melhor do que na outra. Porque a gente vai melhorando. Então, só que a gente só melhora fazendo. E se espera que vai estar perfeito para fazer, aí errou rude já no começo. E não ter vergonha, né, Camila? Não ter vergonha de meter a cara, não ter vergonha de errar, não ter vergonha, porque as pessoas vão criticar. Né? Então, e é isso. E eu sei que eu recebo críticas, mas quem não recebe, a gente não pode... Se a gente está agradando todo mundo é porque alguma coisa está fazendo de errado. Né? Então, a gente tem que ter sempre esse contraponto. E, então, é isso. É a gente seguir com medo, sem saber de tudo, porque a gente vai aprender ao longo da jornada, né? E sem medo do que os outros vão dizer, né? Porque se você tem... a certeza de que aquele é o teu caminho, e pode ser que aquele seja o teu caminho hoje, mas lá, na próxima esquina, você vai falar assim, eu vou virar para a direita, porque você viu que lá para a direita é o teu caminho melhor. Exato. E é isso. Exato. Que maravilha.
Maravilhoso, que delícia, que gostoso conversar Muito com bom, você. adorei também. Muito prazer ter você aqui, prazer ter você por perto ali com a galera toda da For Blue. E quem tá assistindo a gente já colocou o teu @, aqui embaixo pro pessoal te seguir, pra chamar você, pra bater papo, pra se inspirar, Adoro. pra vir, pra pedir ajuda pra For Blue, pra gestão financeira da empresa, todo mundo que tá empreendendo precisa muito disso. Precisa. E muito obrigado pela tua partilha e pela tua abertura e disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, adoro você, te admiro, né? E é muito gostoso, né? A gente poder compartilhar histórias que a gente sabe que deram certo com as outras pessoas, né? Então, eu falo que se eu conseguir, depois dos 40, mãe, depois viúva, né? A maioria das pessoas consegue. Pois é. É só querer. Damos um jeito. Isso aí. Muito obrigada, Helena.